chuva fina batia no para-brisa do carro, mas dentro do veículo, o clima era de puro calor e expectativa. Luana, com a mão protetora sobre o ventre de 9 meses, observava Murilo dirigir com um sorriso sereno. Ele era a sua paz, o homem que a ensinou a confiar novamente depois que seu coração foi estilhaçado. Juntos, eles construíram uma fortaleza de amor e segurança, e o bebê que estava a caminho era o selo final dessa felicidade. Para Luana, o passado era um fantasma trancado em um quarto escuro. A chave jogada fora há 6 longos anos. Ela não imaginava que, naquela noite, o destino usaria uma tempestade para arrombar a porta e forçá-la a encarar o rosto do homem que ela jurou esquecer. Se o começo dessa história já te tocou, não perca o que vem por aí. Deixe seu gostei, se inscreva agora no Histórias que Prendem Você e comente seu nome aqui embaixo para eu saber que você está acompanhando com a gente. A estrada era uma fita de asfalto molhado que se perdia na escuridão, ladeada por árvores altas que se curvavam com a força do vento, como velhos gigantes sussurrando segredos sombrios. A chuva, que antes era uma melodia suave no teto do carro, agora se transformava em uma bateria furiosa, martelando a lataria e tornando os limpadores de para-brisa quase inúteis em sua dança frenética. Dentro daquele casulo de metal e vidro, o silêncio era preenchido apenas pelo som da tempestade e pela respiração ritmada de Luana. Ela fechou os olhos por um instante, concentrando-se na pequena vida que se movia dentro dela, uma promessa de futuro que apagava as sombras do passado. Está tudo bem, meu amor? A voz de Murilo cortou a tensão quente e preocupada. Ele diminuiu a velocidade, forçando a vista para enxergar além do aguaceiro. Essa chuva não estava prevista. Luana abriu os olhos e sorriu para ele. Um sorriso que era um farol de tranquilidade em meio ao caos lá fora. Estamos bem. Ele só está um pouco agitado hoje, disse ela, acariciando a barriga proeminente. Acho que está ansioso para conhecer o pai. O rosto de Murilo se iluminou, a preocupação dando lugar a uma expressão de pura adoração. Ele esticou a mão livre e a repousou sobre a dela, seus dedos entrelaçando-se sobre o ventre de Luana. E o pai está mais do que ansioso para conhecê-lo. Mal posso esperar para ver o rostinho dele, saber se terá os seus olhos. Naquele momento, enquanto as mãos dele se uniam sobre a promessa de sua família, o carro tossiu. Uma única, engasgada e metálica tosse que fez o coração de ambos parar por uma fração de segundo. Murilo tirou a mão da barriga dela abruptamente, segurando o volante com mais força. O carro tossiu de novo, um som doentio e fraco. As luzes do painel piscaram como uma árvore de Natal defeituosa, antes de se apagarem por completo. O motor, que antes roncava suavemente, silenciou, deixando-os à deriva na escuridão, embalados apenas pelo som ensurdecedor da chuva. O veículo desacelerou, perdendo o ímpeto, até parar completamente no acostamento de uma estrada que parecia o fim do mundo. Não, 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 agora não, Murilo murmurou, a voz tensa. Ele girou a chave na ignição. Nada. Apenas um clique oco e impotente. Tentou de novo. E de novo. O silêncio dentro do carro era agora um inimigo, denso e ameaçador. Luana sentiu uma pontada de medo gelar sua espinha. Olhou pela janela, mas a escuridão era tão absoluta que o vidro parecia pintado de preto. Estavam sozinhos. O que foi, Murilo? Eu não sei, meu bem, parece que... morreu. Pane elétrica, talvez. Ele disse passando as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração que ela conhecia bem. Ele pegou o celular no painel. Vou ligar para o seguro. A tela do aparelho brilhou por um segundo antes de exibir a mensagem que eles mais temiam. Sem serviço. Droga! Sem sinal. Claro. Por que teríamos sinal aqui? O pânico, antes uma faísca distante, começou a crescer dentro de Luana. Ela respirou fundo, tentando manter a calma pelo bebê. Tudo bem, querido, vamos esperar. Alguém vai passar. Mas as palavras mal saíram de sua boca quando uma dor aguda e profunda a atravessou, partindo de suas costas e se apertando em seu ventre como um punho de ferro. Ela soltou um gemido involuntário, o corpo se curvando para a frente. Murilo virou-se para ela no mesmo instante, o problema do carro instantaneamente esquecido. Luana, o que foi? É uma contração? Ela sentiu a respiração presa na garganta, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o assento. A dor era diferente de tudo que sentira antes. Era primal,
poderosa. Acho que sim. E foi forte, conseguiu dizer quando a onda de dor começou a diminuir, deixando-a trêmula e suada. O rosto de Murilo empalideceu sob a pouca luz que entrava no carro. O desespero substituiu a frustração. Não pode ser. Ainda falta uma semana. O médico disse: "O bebê não sabe do calendário, Murilo." Ela tentou brincar, mas sua voz saiu fraca. E então ela sentiu uma umidade quente entre as pernas. O olhar dela encontrou o dele, e o entendimento passou entre eles sem a necessidade de palavras. A bolsa havia estourado. O parto não estava começando, ele já havia começado. O desespero de Murilo se transformou em ação. Ok, fique calma, eu vou dar um jeito. Ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Ele abriu a porta, sendo imediatamente açoitado pelo vento e pela chuva. Vou tentar conseguir ajuda. Luana apenas o observou sair, a figura dele sendo engolida pela tempestade. Cada minuto parecia uma eternidade. Outra contração veio, mais forte, mais longa. Ela gritou, o som abafado pela cortina de água. Estava sozinha, vulnerável, trazendo seu filho ao mundo no lugar mais inóspito que poderia imaginar. A fortaleza de amor e segurança que eles construíram parecia naquele momento feita de vidro. Foi então que um brilho cortou a escuridão. 2 faróis, distantes, mas se aproximando. Esperança. Uma onda de alívio a invadiu, tão forte quanto a contração anterior. Alguém estava vindo. Murilo, encharcado e visível sob a luz que se aproximava, acenava desesperadamente no meio da estrada. Um carro de luxo, um sedã preto e imponente, diminuiu a velocidade e parou a poucos metros deles. Luana semicerrou os olhos, a luz dos faróis a cegando momentaneamente. A porta do motorista se abriu e uma silhueta masculina, alta e bem definida, desceu do veículo. O homem vestia um jaleco branco por baixo de um casaco escuro, a roupa de um médico, um anjo enviado pelo destino. Enquanto ele se aproximava, a luz do farol finalmente iluminou seu rosto. E o tempo parou. Para Luana, o ar foi roubado de seus pulmões. A dor da contração, a tempestade, o medo, tudo se dissolveu diante daquele rosto. Um rosto que ela via todas as noites em seus piores pesadelos e em suas mais doces e secretas lembranças. Traços mais maduros, marcados por uma seriedade que não existia antes, uma sombra de cansaço sob os olhos, mas, inconfundivelmente ele, o queixo firme, os lábios que um dia ela conhecera tão bem, os olhos escuros que agora a encaravam com uma mistura de incredulidade e choque. Alexandre. Dr. Alexandre, voltando de um plantão de 36 horas, estava exausto. Sua mente só ansiava por um banho quente e pelo silêncio de seu apartamento vazio. Viu o carro parado no acostamento e o homem acenando freneticamente. Seu primeiro instinto, movido pelo cansaço, foi seguir em frente, mas seu juramento e a visão do desespero do homem o fizeram parar. Algum problema? Precisam de ajuda? Ele perguntou, a voz profissional e calma, projetada para soar por cima do barulho da chuva. Minha noiva, ela está em trabalho de parto. Murilo gritou, o alívio evidente em sua voz. O carro quebrou, estamos sem sinal, por favor. Alexandre assentiu, já se movendo em direção ao carro parado. Sou médico, deixe-me vê-la. Ele se inclinou para dentro do carro, o rosto a centímetros do de Luana. E então seus olhos se encontraram. Se o mundo de Luana parou, o de Alexandre se estilhaçou. A mulher que ele via não era uma paciente qualquer. Era Luana. A sua Luana. A garota de 19 anos, com olhos cheios de sonhos que ele, em um ato de orgulho e imaturidade cruéis, havia expulsado de sua vida. A mulher cujo fantasma o assombrava há 6 anos, um lembrete constante de seu maior e mais profundo arrependimento. E ela estava ali, o rosto contorcido de dor, grávida. Grávida de outro homem. Ele travou. O cirurgião brilhante, conhecido por sua calma glacial em situações de vida ou morte, ficou paralisado. Sua mente, treinada para diagnosticar e agir em segundos, ficou em branco. Cada fibra de seu ser gritava em negação. Não podia ser ela. Não ali. Não assim. A chuva escorria por seu rosto, misturando-se a um suor frio que brotou em sua testa. Seus olhos, que momentos antes analisavam a situação com um distanciamento clínico, agora estavam nus,
expondo uma dor e um choque tão profundos que eram quase palpáveis. Luana viu o reconhecimento no rosto dele, a máscara de profissionalismo se quebrando para revelar o homem que partiu seu coração. O choque inicial deu lugar a uma onda de pânico diferente, mais íntima e aterrorizante, de todas as pessoas no mundo. Por que ele? Por que agora? No momento de sua maior vulnerabilidade, o destino a forçava a encarar a fonte de sua maior dor. Você, ela sussurrou, a palavra um sopro quase inaudível. Murilo, parado ao lado de Alexandre, não ouviu o sussurro, mas ele viu. Viu a forma como o médico congelou. Viu a mudança em seu semblante, a tensão que subitamente eletrificou o ar ao redor deles. Viu o olhar de reconhecimento aterrorizado nos olhos de Luana. Ele não entendeu. Não podia entender a profundidade daquele momento, mas seu instinto gritou que algo estava errado. Aquele não era o olhar entre dois estranhos. Doutor? Doutor? Está tudo bem? A voz de Murilo era uma âncora que puxou Alexandre de volta de seu abismo de memórias. Alexandre piscou, forçando-se a sair da paralisia. O médico dentro dele assumiu o controle, uma armadura forjada por anos de prática e disciplina. Ele engoliu o nó que se formou em sua garganta, guardando o choque e a dor em um compartimento trancado de sua mente. Havia uma vida em jogo, 2 vidas. Sim, desculpe. Sua voz saiu rouca, irreconhecível para si mesmo. Ele se recompôs, o profissionalismo voltando como uma máscara fria. Precisamos levá-la para o hospital, agora. As contrações estão muito próximas? Luana, também se agarrando a qualquer resquício de normalidade, apenas conseguiu assentir, incapaz de formar palavras. Ajude-me a colocá-la no meu carro. Alexandre ordenou a Murilo, o tom de comando não deixando espaço para perguntas. Juntos, os 2 homens, o passado e o presente de Luana, ampararam-na na chuva torrencial. Para Murilo, o toque de Alexandre em Luana era o de um médico ajudando uma paciente. Para Luana, cada ponto de contato com as mãos de Alexandre era como uma brasa queimando através de suas roupas molhadas, despertando memórias que ela havia lutado tanto para enterrar. E para Alexandre, tocar nela depois de tantos anos, sentir a fragilidade dela em seus braços enquanto carregava o peso de outro homem, era a mais cruel das penitências. Eles a acomodaram no banco de trás do sedã de luxo. Murilo sentou-se ao seu lado, segurando sua mão, sussurrando palavras de conforto que mal chegavam aos ouvidos dela. A mente de Luana estava a 1000 quilômetros de distância, presa em um vórtice de 6 anos atrás. Alexandre entrou no carro, suas mãos tremendo levemente ao segurar o volante. Ele olhou pelo espelho retrovisor e seus olhos encontraram os dela. Aquele breve contato visual foi uma colisão de mundos. Havia dor, arrependimento, perguntas não feitas e acusações silenciosas. Havia a história de um amor jovem e intenso, que terminou em cinzas. Ele desviou o olhar, engatou a marcha e acelerou, rasgando a cortina de chuva. O carro de luxo, que antes representava seu sucesso e sua solidão, agora se transformava em uma ambulância improvisada, carregando o maior erro de sua vida e o futuro dela em seu ventre. O mundo que ele construiu sobre uma muralha de trabalho e isolamento emocional havia acabado de desabar, e ele estava no meio dos escombros, dirigindo em direção a um hospital que, para todos eles, se tornaria muito mais do que um refúgio. Seria um campo de batalha para corações partidos e verdades não ditas. O sedã preto rasgou a noite e a tempestade, chegando à entrada de emergência do hospital metropolitano com um cantar de pneus sobre o asfalto molhado. As portas de vidro automáticas se abriram como se pressentissem a urgência, revelando o brilho estéril e a agitação contida de um mundo que Alexandre dominava. Para Luana, no entanto, aquele portal iluminado não representava a salvação, mas a entrada em uma jaula. A ironia era uma lâmina fria em seu coração. O único refúgio possível era o território do homem que a havia banido de sua vida. Antes mesmo que o carro parasse por completo, Alexandre já estava com o celular no ouvido, a voz transformada, desprovida de qualquer hesitação. Era o Dr. Albuquerque no comando. Estou chegando com uma gestante a termo. Rompimento de bolsa e contrações de 2 minutos. Preparem a sala de parto 3.
Quero a obstetra de plantão, doutora Carmen, ciente e a equipe de neonatologia de prontidão. Agora. Ele desligou e saltou do carro, a chuva e o vento parecendo recuar diante de sua autoridade. Abriu a porta de trás e o profissionalismo era uma armadura impenetrável. Seus olhos não encontraram os de Luana. Eles avaliaram seu estado clínico, a palidez, a respiração ofegante. Consegue sair? Ele perguntou, a voz neutra, distante. Luana sentiu uma onda de ressentimento subir por sua garganta. Como ele ousava tratá-la como uma estranha, uma mera paciente? Como conseguia erguer aquele muro de frieza depois do choque que ela viu em seu rosto na estrada? Mas outra contração a dobrou, roubando-lhe o ar e a raiva, deixando apenas a dor. Ela gemeu, incapaz de responder. Nesse instante, uma equipe de enfermeiros surgiu com uma maca. Alexandre, sem esperar por uma resposta, passou os braços por baixo dela, com uma força e uma delicadeza que a fizeram estremecer. Por um segundo, seu rosto esteve próximo ao dele, e ela pôde sentir o cheiro familiar de seu perfume, agora misturado ao odor asséptico do hospital. Era um cheiro que a transportou para outro tempo, para um quarto de estudante, onde sonhos eram sussurrados na madrugada. A memória a atingiu com a força de um golpe, e ela fechou os olhos com força, lutando contra as lágrimas. Ele a depositou na maca com a eficiência de quem faz aquilo todos os dias. Murilo, que saíra pelo outro lado, correu para o lado de Luana, pegando sua mão. Seu rosto estava marcado pela preocupação e por uma confusão crescente. Ele observava Alexandre, que agora caminhava ao lado da maca, disparando informações para a enfermeira-chefe, uma mulher de meia-idade chamada Clara. Paciente, 25 anos, primeira gestação. Aparentemente saudável. O pré-natal foi feito em outra cidade. Precisamos do histórico completo, se houver, dizia ele, o olhar fixo na prancheta da enfermeira. Murilo apertou a mão de Luana. Ele parece saber o que está fazendo, sussurrou ele, tentando tranquilizá-la e a si mesmo. Mas em seu íntimo, uma semente de estranheza começava a germinar. A intensidade do médico, a forma como ele tomou o controle absoluto da situação, como se fosse algo pessoal. E, acima de tudo, o silêncio pesado e a palidez de Luana sempre que o médico estava por perto. Ele conhecia sua noiva. Ela era forte, resiliente. Mas agora parecia incrivelmente frágil, como se estivesse enfrentando dois partos, o de seu filho e o de um fantasma. Dentro do hospital, o mundo se movia em uma velocidade vertiginosa. Levaram Luana para uma sala de observação, um cômodo branco e impessoal. Murilo permaneceu ao seu lado, segurando sua mão enquanto uma enfermeira mais jovem verificava seus sinais vitais. Alexandre ficou do lado de fora, conversando em voz baixa e urgente com a doutora Carmen, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar perspicaz. Murilo observava a cena através do vidro. Ele via a gesticulação de Alexandre, a maneira como ele passava a mão pelo cabelo, um gesto que Murilo reconheceu não como frustração, mas como profunda angústia. Por que um médico, acostumado a emergências, estaria tão visivelmente tenso com este caso específico? Gratidão e suspeita travavam uma batalha em seu peito. Aquele homem havia aparecido como um milagre na estrada, mas sua presença agora parecia uma sombra sobre o momento mais importante de suas vidas. Qual é a sua relação com o Dr. Albuquerque? Perguntou a enfermeira jovem a Luana enquanto ajustava o aparelho de monitoramento fetal em sua barriga. A pergunta, feita com inocência, caiu como uma pedra no silêncio do quarto. Luana engoliu em seco. Nenhuma. Ele apenas nos encontrou na estrada. Sua voz era um fio. Murilo franziu a testa. A resposta era a verdade, mas o jeito como ela disse, desviando o olhar, pareceu uma mentira. Ele foi um verdadeiro anjo, completou Murilo, mais para testar a reação dela do que qualquer outra coisa. Luana não respondeu. Apenas fechou os olhos enquanto o som rítmico e acelerado do coração do bebê preenchia o quarto. Tundum, tundum, tundum. O som da vida, que deveria ser a única coisa a importar, agora competia com as batidas desordenadas de seu próprio coração culpado. Do outro lado do vidro, a doutora Carmen olhava para seu colega com curiosidade. Alexandre, você está bem? Parece que viu uma assombração. Estou bem, Carmen. Apenas cansado. Foi um plantão longo. Ele mentiu, a voz controlada.
Apenas cuide bem dela. É uma situação delicada. Toda gestante em trabalho de parto na beira da estrada é uma situação delicada. Ela respondeu com um leve sorriso. Mas sua preocupação parece ir além do protocolo. Conhece a paciente? O olhar de Alexandre se tornou gélido. Ela é minha responsabilidade. Eu a trouxe. Isso é tudo. Ele se virou antes que ela pudesse fazer mais perguntas, sua mandíbula travada. Cada minuto naquele corredor era uma tortura. Ele precisava se afastar, mas não conseguia. Estava preso por um dever profissional e por uma corrente invisível de 6 anos de arrependimento. Ele se encostou na parede, longe da vista da sala, e fechou os olhos. A imagem dela, grávida e sofrendo, estava gravada em suas pálpebras. A culpa o consumia. A culpa por tê-la expulsado, por tê-la deixado sozinha, por tê-la forçado a construir uma vida com outro homem. Um homem que agora estava lá dentro, segurando a mão que um dia pertenceu a ele. Dentro do quarto, a dor de Luana se intensificava. As contrações eram ondas violentas que a deixavam sem fôlego. Murilo limpava seu rosto com um pano úmido, sussurrando palavras de amor e encorajamento. Estou aqui, meu amor. Respire comigo. Logo nosso menino estará aqui. Ele era tão bom, tão puro em sua devoção. E isso só tornava tudo pior. A presença de Alexandre no mesmo prédio, a poucos metros de distância, parecia uma traição a Murilo. Cada batida do coração de seu filho no monitor era um lembrete da nova vida que ela construiu. Uma vida baseada na premissa de que o passado estava morto e enterrado. Mas o passado não estava morto. Ele usava um jaleco branco e tinha o poder de salvar seu filho. A doutora Carmen entrou, seu sorriso profissional trazendo uma lufada de normalidade. Olá, Luana. Sou a doutora Carmen. Vamos dar uma olhada em como as coisas estão indo. Após um breve exame, seu rosto ficou sério. A dilatação está progredindo muito rápido. Vamos para a sala de parto. A notícia deveria ser um alívio. Um passo mais perto de ter seu bebê nos braços. Mas para Luana significava apenas que o tempo estava se esgotando. A tensão se tornou quase palpável quando a maca foi posta em movimento novamente. No corredor, Alexandre se juntou a eles, seu rosto uma máscara impenetrável. Vou acompanhar o procedimento da sala de observação, ele disse à doutora Carmen, mas seu olhar passou por Luana, um flash de agonia que só ela pôde ver. Murilo, no entanto, sentiu a eletricidade no ar. A gratidão estava perdendo terreno para um ciúme incômodo e confuso. Doutor, agradeço por tudo que fez, de verdade. Mas a doutora Carmen está no comando agora, certo? O senhor não precisa se preocupar, deve estar exausto. A mensagem era clara, dita com toda a educação que ele conseguiu reunir. Vá embora. Alexandre o encarou e pela primeira vez, Murilo viu uma fissura na armadura do médico. Viu um lampejo de dor, quase de súplica. Eu não vou sair daqui até que o bebê nasça em segurança. Eu dei a minha palavra, disse Alexandre, a voz baixa, mas carregada de uma intensidade que fez Murilo recuar um passo. Não era a promessa de um médico a um estranho. Era algo mais profundo, mais sombrio. Eles chegaram às portas duplas da sala de parto. A enfermeira Clara se virou para Murilo. Pai, precisa colocar esta roupa, disse ela, entregando-lhe um conjunto de roupas cirúrgicas. Enquanto Murilo se afastava por um instante para se trocar, Alexandre se aproximou da maca. Luana virou o rosto, incapaz de encará-lo. Luana, ele sussurrou. O nome dela um som enferrujado em seus lábios depois de tantos anos. Olhe para mim. Relutantemente, ela o fez. Os olhos dele estavam despidos de qualquer arrogância, de qualquer defesa. Eram os olhos do jovem de 25 anos que a havia amado e a havia destruído, agora preenchidos por um oceano de remorso. Eu sei que sou a última pessoa que você queria ver hoje, ele disse, a voz embargada. Mas eu juro por tudo que um dia foi sagrado para nós, que vou garantir que você e seu filho fiquem bem. Você não precisa confiar em mim como homem, mas confie no médico. As lágrimas que Luana segurava finalmente escaparam, rolando quentes por suas têmporas. A menção ao passado, ao nós, quebrou a fina camada de gelo sobre a qual ela estava patinando. Por que você está fazendo isso? Ela sussurrou, a voz rasgada. Porque eu devo isso a você. Eu devo tudo a você. Ele respondeu.
a angústia em sua voz tão crua que a feriu. Naquele momento, Murilo voltou, já vestido. Ele parou ao ver a proximidade dos dois, a intensidade daquele sussurro trocado. Ele não ouviu as palavras, mas viu o rosto de Luana banhado em lágrimas e a mão de Alexandre pairando no ar, a centímetros do braço dela, como se quisesse tocá-la, mas não se atrevesse. A suspeita em seu coração se solidificou em uma certeza dolorosa. Aquele encontro não foi um acaso. Aquele médico não era um estranho. Ele era uma peça do passado de Luana, um passado sobre o qual ela nunca falava, um passado que ele percebeu com um calafrio ainda estava perigosamente vivo. As portas da sala de parto se abriram e a equipe a empurrou para dentro, separando os três. Luana olhou para Murilo, cujo rosto agora exibia uma máscara de dor e confusão. Depois, olhou para a janela da sala de observação, onde a silhueta de Alexandre já se posicionava, uma sentinela sombria vigiando a cena. O hospital não era mais uma jaula, era um palco, e a cortina estava prestes a subir para o ato mais difícil de sua vida, com seu passado e seu futuro como espectadores impotentes. A sala de parto era um universo branco e azul, um santuário de tecnologia e esperança. O som constante e rítmico do monitor fetal era o coração daquele universo, uma promessa pulsante de vida. Luana se agarrava àquele som, usando-o como uma âncora em meio às ondas avassaladoras de dor. Murilo estava ao seu lado, o rosto pálido, mas a mão firme na dela, sussurrando palavras que eram um bálsamo para seus nervos em frangalhos. Ele era a sua rocha, o seu presente. Mas, mesmo com os olhos fechados, ela sentia a presença do seu passado. Do outro lado do vidro da sala de observação, Alexandre era uma silhueta imóvel, um espectro vigiando o momento mais íntimo de sua nova vida. Doutora Carmen, com a calma de quem já trouxera centenas de vidas ao mundo, guiava Luana com instruções firmes e gentis. Isso, Luana. Respire fundo. Você está indo muito bem. Falta pouco agora. Tudo parecia seguir o curso natural e doloroso de um parto. A equipe se movia com uma eficiência coreografada, cada um cumprindo seu papel. Murilo, tentando se sentir útil, enxugava a testa de Luana com uma toalha fria. Você é tão forte, meu amor. Nosso campeão está quase chegando. Luana tentou sorrir para ele, um gesto de gratidão por sua presença inabalável. Mas então, o som no santuário mudou. O tum-dum rítmico e constante do coração do bebê, vacilou. Houve uma queda abrupta, um mergulho no gráfico verde que fez a enfermeira mais próxima se inclinar para o monitor, a testa franzida. Doutora Carmen, estamos com uma desaceleração, disse a enfermeira, a voz subitamente tensa. Doutora Carmen se aproximou do monitor, os olhos experientes analisando a linha irregular. Vamos virá-la de lado. Pode ser uma compressão do cordão. Luana, preciso que você respire fundo. Vamos mandar mais oxigênio para o bebê. A calma na sala começou a se dissipar, substituída por uma urgência velada. Eles a moveram, mas a frequência cardíaca do bebê não se recuperou como deveria. Pelo contrário, após uma breve melhora, caiu ainda mais. O som que antes era uma promessa de vida, agora era um alarme. Um pio agudo e intermitente que cortava o ar e se cravava no coração de Luana. O pânico começou a borbulhar dentro dela, frio e paralisante. O que está acontecendo? O que há de errado com o meu filho? Sua voz era um fio de desespero. Murilo apertou a mão dela com mais força, o rosto transformado pelo medo. Doutora, por favor, o que é isso? Calma, estamos monitorando, disse doutora Carmen, mas a linha de suor que brotou em sua testa atraía sua tranquilidade forçada. Pode ser estresse fetal. Acontece. Do outro lado do vidro, Alexandre não precisava ouvir as palavras. Ele via os números no monitor, via a expressão da equipe. E seu cérebro de cirurgião, treinado para reconhecer padrões de desastre, chegou a uma conclusão aterrorizante antes de todos na sala. Não era uma simples compressão, era algo mais grave. Ele se inclinou para a frente, as mãos espalmadas no vidro, os olhos fixos na tragédia que se desenrolava em câmera lenta. Cada pio do monitor era um martelo batendo em sua alma. O filho dela, o filho de Luana. Não podia deixar que nada acontecesse. Quando a frequência cardíaca despencou para um nível crítico, Alexandre não pensou. Ele agiu.
A porta da sala de parto se abriu com um estrondo, fazendo todos se virarem. Alexandre entrou, já arrancando o casaco e indo direto para a pia, esfregando as mãos com uma fúria controlada. Sua presença mudou completamente a dinâmica da sala. A urgência velada se tornou um estado de alerta máximo. Alexandre, o que está fazendo? Esta é a minha paciente, protestou doutora Carmen, sua autoridade desafiada. Não é uma desaceleração comum, Carmen. Olhe o padrão, ele disse, a voz cortante como um bisturi, sem tirar os olhos do monitor enquanto vestia um par de luvas. A recuperação é mínima e a queda é progressiva. Isso é sofrimento agudo. Preparem a sala de cirurgia para uma cesárea de emergência. Agora. Não podemos nos precipitar, começou ela. Não temos tempo. Ele a interrompeu e, pela primeira vez, olhou diretamente para ela, e a intensidade em seu olhar a silenciou. Era a certeza absoluta de um mestre em seu ofício. Qual foi a última ultrassonografia? Ontem estava tudo normal, posição cefálica, placenta normal, respondeu a enfermeira-chefe, Clara. Não viram o cordão? Ele insistiu, aproximando-se da maca. Luana o observava, o pânico dando lugar a um terror entorpecido. O homem que a destruiu agora estava ali, tomando as rédeas de seu destino, falando uma língua que ela não entendia, mas cujo significado era claro. Seu bebê estava em perigo mortal. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, e no olhar dele, ela não viu o fantasma de seu passado, mas um foco feroz, uma determinação que a assustou e, estranhamente, a acalmou. Murilo, afaste-se um pouco. Preciso de espaço. A voz de Alexandre era um comando inquestionável. Murilo, paralisado pelo medo, recuou, sentindo-se um estranho impotente naquele drama médico. Ele estava sendo empurrado para a margem, forçado a assistir ao homem que ele começava a desconfiar lutar pela vida de seu filho. A gratidão e o ressentimento se fundiram em um nó doloroso em sua garganta. Alexandre se inclinou sobre Luana. Luana, preciso que confie em mim. Vou fazer um exame. Pode ser desconfortável. Ela apenas assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Todo o seu universo se resumia àquele homem, àquelas mãos que agora eram sua única esperança. Com uma precisão e delicadeza que contradiziam a urgência da situação, Alexandre a examinou. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus olhos se fecharam por um instante. O veredito veio em um sussurro controlado, mas carregado de gravidade. É um prolapso de cordão oculto. Ele está sendo comprimido contra o ombro do bebê a cada contração. Estamos perdendo ele. Um soluço escapou dos lábios de Luana. Prolapso de cordão. A palavra soava como uma sentença de morte. Doutora. Carmen empalideceu, compreendendo a extrema gravidade da situação. Não havia mais tempo para uma cesárea. Cada segundo contava. A equipe olhou para Alexandre, esperando a próxima ordem. Ele era, sem dúvida, o capitão daquele navio na tempestade. Clara, chame a neonatologia. Quero a equipe completa na porta. Doutora Carmen, prepare-se para ajudar no parto. Eu vou tentar aliviar a pressão. O que se seguiu foi uma demonstração de habilidade e coragem que deixou todos na sala, em um silêncio reverente. Alexandre, em uma posição incrivelmente desconfortável, inseriu a mão para tentar deslocar a cabeça do bebê e liberar o cordão umbilical. Era uma manobra de altíssimo risco, que exigia força, sensibilidade e um conhecimento anatômico sobre-humano. Luana, olhe para mim, ele ordenou, a voz tensa pelo esforço. Não pense em nada, apenas respire. Respire comigo. Inspire. Expire. O suor escorria por seu rosto, misturando-se à chuva que ainda o umedecia. Seus músculos tremiam com a tensão. Ele não era mais o médico, nem o ex-namorado. Ele era um homem lutando para pagar uma dívida impagável. Em sua mente, ele não estava apenas salvando um bebê desconhecido. Estava reescrevendo o passado, expurgando a culpa que o corroía há 6 anos. Estava tentando, de alguma forma, devolver a vida que ele sentia ter roubado dela. Os minutos se arrastaram como horas. A única coisa que se ouvia na sala era a respiração ofegante de Luana, os comandos firmes de Alexandre e o pio ainda perigoso do monitor. Murilo, encostado na parede, rezava em silêncio,
o rosto enterrado nas mãos. A frequência está subindo, anunciou a enfermeira, a voz cheia de um alívio incrédulo. Uma onda de esperança percorreu a sala. A manobra de Alexandre estava funcionando. Ele havia aliviado a pressão. Ok, Luana, agora. Na próxima contração você vai precisar fazer a maior força da sua vida. Entendeu? Disse Alexandre, os olhos fixos nos dela, criando um canal de comunicação que transcendia tudo ao redor. Eu não vou soltar. Não vou deixar nada acontecer. Confie em mim. E ela confiou. Naquele momento não havia Murilo, não havia passado, não havia dor ou traição. Havia apenas a voz de Alexandre e a promessa em seus olhos. A contração veio, e com um grito que rasgou sua alma, Luana empurrou. Com a ajuda da doutora Carmen e o esforço monumental de Alexandre, o milagre aconteceu. Após momentos de tensão absoluta, a sala foi preenchida pelo silêncio. Um silêncio aterrorizante que durou uma eternidade de um segundo. E então, o som mais glorioso do mundo ecoou pelas paredes brancas. O choro forte, vigoroso e zangado de um recém-nascido. A equipe explodiu em suspiros de alívio e sorrisos exaustos. A enfermeira-chefe Clara pegou o bebê, um menino pequeno e perfeito, e o levou para os primeiros cuidados. Alexandre retirou a mão, o corpo tremendo de exaustão física e emocional. Ele se afastou, encostando-se na parede, a cabeça pendendo para trás, os olhos fechados. A adrenalina o abandonou, deixando para trás apenas o peso esmagador do que acabara de acontecer. Murilo correu para Luana, beijando seu rosto suado, ambos chorando em um misto de alívio e alegria avassaladora. Ele está aqui, meu amor. Ele está perfeito, você conseguiu. Quando a enfermeira trouxe o bebê envolto em um cobertor e o colocou nos braços de Luana, o mundo exterior desapareceu. Ela olhou para o rostinho enrugado de seu filho, para as mãozinhas minúsculas, e sentiu uma onda de amor tão poderosa que a curou de toda a dor. Mas quando levantou os olhos, seu olhar passou por Murilo e encontrou o de Alexandre, ainda encostado na parede, observando a cena. A máscara de profissionalismo havia caído completamente. Em seu rosto, havia uma mistura complexa de alívio, triunfo e uma tristeza tão profunda, tão devastadora, que fez o coração de Luana se contrair. Ele havia salvado a vida de seu filho. Ele havia forjado entre eles um laço inquebrável, uma dívida de gratidão que jamais poderia ser paga. E ao fazer isso, ele havia salvado a família que ela construiu com outro homem, o símbolo vivo de um futuro do qual ele nunca faria parte. O herói improvável e o fantasma de seu passado eram agora e para sempre a mesma pessoa. As horas que se seguiram ao parto foram um borrão de alívio, exaustão e um amor tão avassalador que parecia ter o poder de reordenar o universo. No silêncio asséptico do quarto privativo, o mundo de Luana encolheu até caber em seus braços. Seu filho, a quem decidiram chamar de Mateus, dormia serenamente em seu colo, um pequeno milagre de bochechas rosadas e respiração suave. Cada barulhinho que ele fazia, cada movimento de seus dedos minúsculos, era uma sinfonia que afogava o caos das últimas horas. A tempestade lá fora havia passado, deixando para trás um céu limpo e lavado, mas dentro daquelas quatro paredes, a tempestade emocional estava apenas começando a se formar. Murilo estava sentado em uma poltrona ao lado da cama, o olhar fixo no filho. Havia um brilho de adoração em seus olhos, uma felicidade pura e inegável. Mas por baixo dessa alegria, Luana via uma sombra, uma inquietação que o fazia franzir a testa quando pensava que ela não estava olhando. A alegria pela chegada de seu filho travava uma batalha silenciosa com a dúvida que havia se instalado em seu coração. Ele não havia mencionado o nome de Alexandre uma única vez desde que saíram da sala de parto, e esse silêncio era mais ruidoso do que qualquer pergunta. A paz frágil foi quebrada pela entrada suave da enfermeira Clara. Ela sorriu ao ver a cena. Que anjinho! E que susto ele nos deu! Vocês tiveram muita sorte que o Dr. Albuquerque estava lá. O nome pairou no ar, pesado e denso. Ele é um gênio, continuou Clara, alheia à atenção. Nenhum outro médico teria diagnosticado o problema tão rápido. Ele agiu contra o protocolo, mas salvou a vida do seu filho. O hospital inteiro está comentando. Ele é o nosso herói do dia. Luana sentiu Murilo enrijecer ao seu lado.
Ela apenas murmurou somos muito gratos, o estômago se revirando. A gratidão era real, imensa, mas estava entrelaçada com sentimentos tão complexos que a sufocavam. Quando a enfermeira saiu, o silêncio que ficou era diferente, carregado de palavras não ditas. Mateus resmungou, e Luana o ajeitou com cuidado no berço ao lado da cama. Agora, não havia mais o bebê para servir de escudo entre eles. Murilo se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade que despertava. Por um longo momento ele não disse nada. Quando finalmente se virou, seu rosto não continha raiva, apenas uma dor profunda e sincera que partiu o coração de Luana. Eu passei os últimos meses imaginando este momento. Ele começou, a voz baixa e controlada. Eu, você e nosso filho. Um começo, o nosso começo. Mas eu sinto que tem mais alguém neste quarto, Luana. Um fantasma que eu não conheço. As lágrimas brotaram nos olhos de Luana. Murilo, por favor. Não. Ele a interrompeu com gentileza. Eu não estou bravo, estou com medo. Eu vi o jeito que vocês se olharam na estrada. Eu vi o rosto dele quando ele te viu. E eu vi o seu rosto quando ele entrou na sala de parto. Aquilo não era sobre um médico e uma paciente. Nunca foi. Ele fez uma pausa, respirando fundo para reunir coragem. Eu só preciso saber, sem mentiras. Por favor, quem é ele para você, Luana? A pergunta, mansa e carregada de dor, a atingiu em cheio. Ela olhou para o rosto do homem que a amou, que a curou, que era a personificação da bondade e da segurança. Ele merecia a verdade. Mas que verdade ela poderia lhe dar sem destruir tudo o que construíram? Ela começou, a voz falhando. Ele foi alguém importante. Há muito tempo, 6 anos atrás, antes de eu te conhecer. As palavras saíram como cacos de vidro. O nome dele é Alexandre. Murilo fechou os olhos, absorvendo o golpe. A confirmação de seus piores medos. O passado sem nome de Luana, a ferida que ele sabia que existia, mas que ela nunca lhe permitiu tocar, agora tinha um rosto. O rosto do homem que havia salvado seu filho. A ironia era tão cruel que beirava o absurdo. Foi ele? Murilo perguntou, a voz quase inaudível. Foi ele quem... Luana assentiu, incapaz de falar. Sim, foi ele quem partiu seu coração em 1000 pedaços. Foi ele o motivo pelo qual ela levou tanto tempo para confiar em Murilo, para acreditar no amor novamente. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, um toque suave soou na porta. A porta se abriu e Alexandre entrou. Ele não usava mais o jaleco. Estava com uma calça escura e uma camisa social, os cabelos ainda úmidos do banho. Parecia mais jovem, mais vulnerável, sem a armadura de médico. Seus olhos demonstravam um cansaço profundo, mas estavam focados, determinados. Ele parou ao ver a cena. A tensão entre o casal era uma parede invisível, mas sólida. Desculpem, eu só... Vim ver como a paciente e o bebê estão, ele disse, a formalidade em sua voz soando forçada e inadequada. O olhar de Murilo para Alexandre era uma mistura de gratidão infinita e ressentimento amargo. Eles estão bem, doutor, graças a você. Nós lhe devemos a vida do nosso filho. Cada palavra de agradecimento era dita com esforço, como se o machucasse fisicamente. Alexandre assentiu, desviando o olhar de Murilo para Luana. Fico aliviado. Ele hesitou e a luta interna era visível em seu rosto. Senhor, ele se dirigiu a Murilo. Será que eu poderia ter 1 minuto a sós com a Luana? Há alguns detalhes do procedimento que eu gostaria de explicar a ela com calma. Era uma desculpa profissional, e todos ali sabiam disso. Murilo olhou para Luana como se pedisse permissão. Luana, sentindo-se encurralada, apenas assentiu levemente. Com o coração pesado, Murilo caminhou em direção à porta. Ao passar por Alexandre, ele parou por um instante, a voz baixa, apenas para que o médico ouvisse. Você já a machucou uma vez. Se fizer isso de novo, não haverá dívida no mundo que o proteja. E então ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando-os sozinhos com o passado. O silêncio no quarto era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração de Mateus no berço. Alexandre permaneceu perto da porta, como se não se atrevesse a se aproximar. Ele é um bom homem, disse Alexandre finalmente. Ele é o melhor, respondeu Luana, a voz firme, defensiva. Alexandre engoliu em seco.
Eu não vim aqui como médico, Luana. Ele deu alguns passos para dentro do quarto, parando aos pés da cama. Eu vim porque se eu não dissesse isso agora, acho que nunca mais conseguiria. Ele a encarou, e os 6 anos de distância desapareceram. Ela viu nele o rapaz de 25 anos, perdido e arrogante, e o homem de 31, assombrado pelo arrependimento. Me perdoa, ele sussurrou, a palavra carregada com o peso de 1 milhão de noites de insônia. Não pelo que eu fiz hoje, mas pelo que eu fiz há 6 anos. Eu fui um covarde, Luana. Um garoto estúpido, cego de orgulho e com medo. Medo do quanto eu te amava. Medo de que não fosse o suficiente para você. Expulsar você foi a coisa mais fácil e mais monstruosa que eu já fiz. E eu passei cada dia desde então me arrependendo. As palavras dele eram a confissão que ela um dia sonhou em ouvir. Mas agora, elas apenas abriam as comportas da dor que ela havia represado por tanto tempo. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, quentes e furiosas. Perdão? Ela cuspiu a palavra, a voz tremendo de uma raiva há muito adormecida. Você acha que um pedido de perdão apaga o que você fez? Você não me expulsou, Alexandre. Você me quebrou. Você me humilhou na frente de todos. Você me jogou na rua como se eu fosse um lixo, como se tudo que tivemos não significasse nada. Ela se sentou na cama, a dor física do parto esquecida diante da dor da alma. Você tem ideia do que foram os meses seguintes? A vergonha? A solidão? Eu tive que juntar meus cacos sozinha. Tive que aprender a me olhar no espelho e não ver a garota estúpida que você fez eu me sentir. Você seguiu com a sua vida brilhante, se tornou um grande médico. E eu tive que aprender a sobreviver. Tive que reaprender a confiar, a amar, tudo por sua causa. As lágrimas dela eram como ácido, queimando a última camada de defesa dele. Ele se aproximou, a dor em seu rosto espelhando a dela. Eu sei, ele disse, a voz embargada. Eu sei que não há palavras que consertem isso. Eu não peço que você esqueça. Deus sabe que eu nunca vou esquecer. Eu só precisava que você soubesse que não houve um único dia em que eu não tenha pensado em você, em que eu não tenha me odiado pelo que fiz. Ele olhou para o berço, para o filho dela. Salvar a vida dele. Foi a primeira coisa certa que eu fiz em 6 anos. Talvez a única coisa boa que poderia sair de toda a dor que eu te causei. O confronto os deixou nus, desarmados. As palavras que ficaram presas por uma eternidade haviam sido ditas. Não havia perdão, nem absolvição. Havia apenas a verdade crua, dita em sussurros num quarto de hospital, com um recém-nascido dormindo pacificamente, alheio ao terremoto que sua chegada havia provocado. A ferida, finalmente exposta, sangrava. Mas pela primeira vez, talvez, só talvez ela pudesse começar a cicatrizar. Quando Murilo abriu a porta e voltou para o quarto, o ar estava rarefeito, como se a confissão e as lágrimas tivessem consumido todo o oxigênio. Alexandre estava de pé, perto da janela, de costas para a cena, mas a tensão em seus ombros era a de um soldado derrotado. Luana, encolhida na cama, secava o rosto com as costas da mão, o corpo tremendo com o rescaldo da tempestade emocional que a varrera. O choro silencioso de Mateus no berço foi o que finalmente quebrou o feitiço, um chamado à realidade que nenhum dos 3 adultos podia ignorar. Alexandre se virou, o rosto uma máscara de exaustão. Ele precisa ser alimentado, disse ele, a voz profissional, mas oca. Foi a última coisa que disse antes de caminhar em direção à porta. Ao passar por Murilo, ele parou por uma fração de segundo, os olhos transmitindo uma mensagem complexa de desculpas, gratidão e derrota. Parabéns pelo filho. Ele é um lutador. Murilo não respondeu. Apenas observou o homem que era, simultaneamente, seu herói e seu rival, desaparecer pelo corredor, deixando para trás um rastro de caos emocional. A porta se fechou e, com ela, um capítulo de confronto se encerrou, dando início a outro, ainda mais doloroso, o da incerteza. Luana pegou Mateus no colo, e o calor do pequeno corpo contra o seu era a única coisa real, a única âncora em um mar de confusão. O bebê se acalmou imediatamente, buscando instintivamente o conforto da mãe. Murilo se aproximou, não para o lado dela na cama,
mas para o outro lado do berço, criando uma distância física que espelhava o abismo que se abrira entre eles. Ele está com fome, sussurrou Murilo, o olhar fixo no filho, evitando o rosto de Luana. A frase era simples, prática, mas a ausência de qualquer carinho em sua voz, a falta do meu amor que sempre usava, foi como um golpe para Luana. Sim, ela respondeu, a voz fraca. Vou tentar amamentar. Enquanto ela se ajeitava, a vulnerabilidade do momento contrastava brutalmente com a frieza no ar. Murilo permaneceu em silêncio, observando. Ele não ofereceu ajuda, não ajeitou o travesseiro como faria normalmente. Ele estava presente de corpo, mas sua alma estava a quilômetros de distância, perdida em um labirinto de dor e traição. Ele via a mulher que amava, a mãe de seu filho, e ao mesmo tempo via uma estranha, guardiã de um segredo que o redefinia como um mero coadjuvante em sua história. Eu preciso tomar um ar, ele disse finalmente, as palavras cortando o silêncio. Vou buscar um café. Não era um convite, era uma fuga. Luana apenas assentiu, o coração apertado. Tudo bem. Ele saiu sem olhá-la. Sozinha no quarto, com o filho nos braços, Luana sentiu o peso esmagador da solidão. A fortaleza que ela e Murilo construíram havia sido abalada em seus alicerces. A verdade que deveria libertar parecia apenas tê-los aprisionado em celas separadas. Ela olhou para o rostinho de Mateus, que mamava tranquilamente, alheio à fratura exposta no relacionamento de seus pais. A mente de Luana era um turbilhão. A confissão de Alexandre não lhe trouxera a paz que ela pensava que traria. Pelo contrário, reabriu feridas que ela julgava cicatrizadas, desenterrou sentimentos que ela havia se forçado a esquecer. Havia a raiva, a dor da humilhação, mas por baixo de tudo, perigosamente, havia o fantasma de um amor que um dia fora todo o seu mundo. A paixão avassaladora, os sonhos compartilhados, a certeza de que haviam sido feitos um para o outro, uma certeza que ele mesmo destruiu. E então havia Murilo, a antítese de Alexandre. Murilo era a calmaria, a paciência, o amor construído tijolo por tijolo sobre as ruínas que Alexandre deixara. Ele a ensinara a amar de novo, não com a febre da juventude, mas com a serenidade da maturidade. Ele era o seu lar, e agora ela via a dor nos olhos dele, uma dor que ela indiretamente causara. O homem que a salvou de seu passado agora ameaçava destruir seu futuro. No corredor, Murilo não foi para a cafeteria. Ele caminhou sem rumo até encontrar a janela do berçário. Do outro lado do vidro, vários recém-nascidos dormiam em seus berços. Ele tentou encontrar o seu, mas sua mente estava nublada. Um médico salvou seu filho. Um médico que amou sua mulher. Um médico cujo nome ela nunca havia mencionado em 3 anos de relacionamento. A dívida de gratidão era um peso em seus ombros, mas o sentimento de traição era um veneno em suas veias. Ele não duvidava do amor de Luana por ele, mas agora duvidava de sua própria posição na vida dela. Ele era o porto seguro ou apenas o plano de contingência? O amor de sua vida ou o remédio para curar a dor de outro? A ideia o corroía, minando a confiança que era a base de tudo o que eles tinham. No dia seguinte, a rotina do hospital se impôs, mas a normalidade não voltou. Visitas de enfermeiras, exames no bebê, tudo acontecia em meio a uma névoa de tensão. Alexandre apareceu pela manhã, acompanhado pelo pediatra-chefe. Foi uma visita estritamente profissional. Ele falava sobre a recuperação de Mateus, usava termos técnicos, dirigia-se a ambos como mãe e pai. Mas cada vez que seus olhos se cruzavam com os de Luana, o mundo parecia parar. Murilo observava cada interação, cada olhar, cada mudança sutil na respiração de Luana. Ele estava se tornando um detetive em sua própria vida amorosa e odiava isso. Odiava a suspeita que o consumia e, mais ainda, odiava o homem a quem devia tanto. Naquela tarde, enquanto Luana dormia, Murilo estava sentado ao lado do berço de Mateus, apenas observando-o. Ele estendeu a mão e o bebê agarrou seu dedo com uma força surpreendente. Naquele toque, algo mudou dentro dele. Aquele era seu filho. Seu. Não importava como ele veio ao mundo, em que circunstâncias dramáticas. Ele era o pai daquele menino, e seu dever era protegê-lo,
dar-lhe um lar seguro e feliz. E um lar feliz não poderia ser construído sobre um pântano de ressentimento e desconfiança. Ele sabia que o veneno da dúvida, se não fosse contido, envenenaria não apenas seu relacionamento com Luana, mas o futuro de seu filho. Ele amava Luana e precisava decidir se seu amor era forte o suficiente para superar o fantasma dela. Quando Luana acordou, encontrou Murilo ao seu lado na cama, segurando sua mão. Ele parecia mais velho, o rosto marcado pela dor das últimas 48 horas, mas havia uma nova resolução em seu olhar. "Nós vamos ter alta amanhã", ele disse, a voz suave. "Eu sei", respondeu ela, o coração batendo forte. "Eu passei a noite inteira pensando, Luana. Em nós, em tudo." Ele apertou a mão dela. "Eu te amo. E eu sei que você me ama. Mas o que aconteceu nesta semana? Abriu uma porta que você sempre manteve trancada. E eu não sei se conseguimos fechá-la de novo." Ele fez uma pausa, os olhos marejados. "Eu não posso competir com um fantasma. E não posso viver olhando para o nosso filho e sentindo raiva do homem que o salvou. Não é justo, nem para mim, nem para você. E principalmente, não para ele." Luana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "O que você está dizendo, Murilo?" "Estou dizendo que a escolha é sua", ele disse, a voz embargada, mas firme. "Você precisa decidir o que quer para a sua vida, para a nossa vida. Não por gratidão, não por culpa, mas pelo que você realmente sente em seu coração. Eu preciso saber que você está comigo por inteiro, sem sombras. E eu vou aceitar a sua decisão, porque eu te amo o suficiente para querer a sua felicidade, mesmo que não seja comigo." Ele a soltou e se levantou. Deu um beijo na testa de Mateus e caminhou até a porta. "Eu vou para casa preparar as coisas para a chegada de vocês. Pense, de verdade. E quando vocês chegarem em casa amanhã, você me dá a sua resposta." Ele saiu deixando Luana em um silêncio absoluto. Murilo não a havia abandonado. Ele havia feito algo muito mais difícil. Ele a havia libertado para escolher. E com essa liberdade veio o peso aterrorizante da decisão. De um lado, Alexandre, o passado, a paixão, a dívida, um turbilhão de emoções não resolvidas. Do outro, Murilo, o presente, a segurança, o amor sereno, o pai de seu filho. Ela olhou para Mateus, que dormia, alheio à encruzilhada que definiria seu futuro. Sua escolha não era apenas sobre ela. Era sobre o tipo de mundo que ela construiria para seu filho. Com o coração pesado, mas com uma clareza crescente, Luana sabia que precisava fechar uma porta para sempre. E ela sabia qual seria. A manhã da alta hospitalar nasceu clara e cheia de promessas. A luz do sol entrava pela janela do quarto, pintando listras douradas no chão e iluminando a poeira que dançava no ar, como pequenos pontos de possibilidade. Luana estava acordada há horas, observando Mateus dormir em seu berço. A cada respiração de seu filho, ela sentia sua própria resolução se aprofundar, sólida e inabalável como uma rocha. A tempestade havia passado, por dentro e por fora. Murilo lhe dera o fardo e o presente da escolha, e na quietude da noite, com o calor do seu bebê contra o peito, a resposta se tornara tão clara e natural quanto o ato de respirar. Enquanto Murilo finalizava a papelada da alta na recepção, Luana sabia que havia uma última conversa a ser tida, um último fantasma a ser confrontado. Com o coração firme, ela apertou o botão de chamada e pediu à enfermeira que passasse um recado ao Dr. Albuquerque. Um simples: "A paciente do 204 gostaria de agradecer pessoalmente antes de sair." Minutos depois, ele bateu suavemente na porta e entrou. Estava de jaleco, o médico em sua plenitude, mas seus olhos continham a mesma dor e incerteza da noite anterior. Ele parou a uma distância respeitosa da cama. "Luana, soube que já vão para casa. Fico feliz que estejam ambos bem", disse ele, a voz cuidadosamente neutra. "Estamos, graças a você", ela respondeu, a voz calma e sem o tremor dos dias anteriores. Ela o encarou diretamente, sem raiva, sem mágoa, apenas com a clareza de quem vê o quadro completo. "Alexandre, eu nunca terei palavras para agradecer o que você fez. Você não salvou apenas o meu filho. Você salvou a mim. E você salvou a minha família." Ele assentiu, engolindo em seco.
Era o mínimo que eu podia fazer. Eu te devia uma vida. Não. Ela o corrigiu com uma suavidade que o desarmou. Você não me devia nada. O que aconteceu há 6 anos foi entre um garoto assustado e uma garota de coração partido. O que aconteceu há 3 dias foi um ato de um homem bom e um médico brilhante. A dívida, seja ela qual for, está paga. Você está livre dela. Alexandre a olhou, a esperança e o medo travando uma batalha em seu rosto. Ele via diante de si não a menina que ele feriu, mas uma mulher, uma rainha em seu próprio reino, serena e no controle de seu destino. Eu te amo, Luana, ele sussurrou, a confissão escapando como um último suspiro de rendição. Acho que nunca deixei de amar. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Luana, mas não era de dor, era de despedida. Eu também te amei, Alexandre, com toda a força da minha juventude. Você foi o meu primeiro amor, e uma parte de você sempre estará na minha história, mas não está no meu futuro. Ela olhou para o berço, onde Mateus começava a despertar. Meu futuro está com o homem que me ensinou a amar de novo. Meu futuro é o pai do meu filho. Minha vida é com o Murilo. A família que nós 3 estamos construindo é a minha paz, a minha escolha. Cada palavra era dita com uma convicção que não deixava margem para dúvidas. Não era uma rejeição cruel, mas uma afirmação de amor por sua vida presente. Eu te perdoo, Alexandre, não por você, mas por mim. E eu espero, do fundo do meu coração, que você encontre a sua própria paz. Você merece. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo a finalidade daquelas palavras. Quando os abriu, a dor ainda estava lá, mas havia também uma aceitação, um alívio. Ela estava certa. Estava na hora de libertar a si mesmo. Eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês. Ele disse, a voz rouca. Seja feliz, Luana. Ele se virou e saiu, fechando a porta silenciosamente. E pela primeira vez em 6 anos, Luana sentiu que o fantasma de seu passado havia finalmente encontrado o descanso. Quando Murilo voltou, encontrou-a de pé, vestida e pronta para ir, embalando Mateus nos braços. Ela sorriu para ele, um sorriso genuíno e luminoso que ele não via há dias. Ele não perguntou sobre Alexandre. Não precisava. Ele viu a resposta na serenidade dela. A viagem para casa foi silenciosa, mas era um silêncio confortável, expectante. O mesmo carro, a mesma estrada, mas um mundo de diferença. Quando estacionaram na garagem de sua casa, o lugar que haviam preparado com tanto amor para a chegada do bebê, Luana se virou para Murilo antes que pudessem sair. Eu te escolho, disse ela, a voz embargada pela emoção. Eu escolho você, Murilo. Ontem, hoje e todos os amanhãs. Não há mais sombras, não há mais fantasmas. Só existe a nossa família. Você não é o meu porto seguro. Você é o meu oceano inteiro. E eu sinto muito. Sinto muito pela dor que isso tudo te causou. As lágrimas que Murilo segurava desde o hospital finalmente vieram. Lágrimas de puro alívio e amor. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo terno, cheio de perdão e promessas. Bem-vindos à casa, ele sussurrou, a testa colada na dela. 6 meses depois. A casa cheirava a bolo de fubá e café fresco. Risadas de bebê ecoavam pela sala, onde Mateus, agora um menininho forte e de bochechas enormes, tentava engatinhar no tapete macio, incentivado pelos aplausos de Murilo. Luana observava a cena da porta da cozinha, o coração transbordando de uma felicidade tão plena e real que parecia palpável. A vida havia se assentado em uma rotina doce e cheia de amor. As noites mal dormidas, as trocas de fraldas, os primeiros sorrisos, tudo construía a fortaleza que ela sempre sonhou. Naquele dia, em meio às contas e propagandas, uma carta se destacou na correspondência. Um envelope caro, vindo de um escritório de advocacia renomado da capital. Com uma curiosidade apreensiva, ela o abriu. Dentro não havia uma cobrança, mas a notificação formal da criação de um fundo educacional em nome de Mateus. A quantia depositada era substancial, o suficiente para garantir a melhor educação que o dinheiro poderia comprar, da pré-escola à universidade. O doador, dizia a carta, exigia anonimato absoluto. Anexado ao documento, havia um pequeno cartão com uma caligrafia elegante e firme, que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo.
Não havia assinatura, apenas uma frase, para que ele possa ser o que quiser, com os melhores votos de um anjo da guarda. Luana segurou o cartão contra o peito. Um sorriso pequeno, sereno e cheio de compreensão brotou em seus lábios. Não havia dor nem confusão, apenas uma gratidão tranquila por um ato de amor altruísta, uma bênção final de um passado que agora estava exatamente onde deveria estar, em paz. "O que foi, meu amor?" perguntou Murilo, aproximando-se e abraçando-a por trás. Ela se virou e o beijou. "Uma boa notícia", disse ela, guardando o cartão no bolso. "Uma ótima notícia para o futuro do nosso filho." Ela olhou para sua família, para o homem que era seu alicerce e para o filho que era seu mundo, e soube, com uma certeza que aquecia a alma, que ela estava em casa. E assim termina a jornada, de Luana, Murilo e do pequeno Mateus. E aí, gostou? Se essa trama sobre perdão, escolhas difíceis e a força de uma nova família te prendeu do início ao fim, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia nesta história emocionante e te espero na próxima.